É exatamente a gestão de risco. A gestão de risco, ela nasce para quê? Neutralizar efeitos da volatilidade externa. O que é o efeito da volatilidade externa? É o que acontece do porteira para fora. O que o produtor controla? O que ele coloca na terra, o porteira para dentro. O porteira para fora, ele precisa ter uma maneira de neutralizar essas volatilidades. O gerenciamento de risco, ele vem para trazer essa previsibilidade para o produtor justamente conseguir ter uma margem cada vez mais saudável. Eu gosto sempre de brincar com o produtor que se ele vender a soja a 200 ou a 150, eu não sei qual que foi melhor, porque eu não sei qual foi a margem em cada caso, eu não sei qual foi o custo na soja de 200, não sei qual foi o custo na soja de 150. Então essa previsibilidade é justamente a principal ferramenta do hedge. O hedge ele nasce para gerar essa previsibilidade no futuro fluxo de caixa, para que o produtor consiga se programar para fazer uma compra de propriedade, para fazer uma troca de um maquinário, para fazer um investimento. Então, essas ferramentas elas justamente visam fazer com que o produtor tenha uma comercialização mais efetiva. Uma da forma mais tradicional, por exemplo, é o produtor comprar um seguro de preço na soja, onde efetivamente ele sabe que se o preço da soja cair, ele vai estar protegido, e se o preço da soja subir, o grão físico dele, que ele não está travado, ele vai, a hora que ele vender para comigo, vai conseguir vender num preço melhor e vai conseguir ganhar mais dinheiro. O produtor, muitas vezes, ele fala para mim que o produtor é conservador, mas ele está lá com 50 mil sacas de soja no armazém especulando para ver o preço subir. Então ele não é conservador, né? Ser conservador é justamente o quê? Utilizar as melhores formas de comercialização. Então, novamente, foi muito bacana essa iniciativa da Comigo de trazer justamente essas ferramentas para a realidade do produtor, para que cada vez mais o cooperado seja forte e a Comigo cada vez se fortaleça mais. Vamos dar um exemplo aqui muito rápido. Hoje, se o produtor ele ligar na Comigo, ele vai ter um preço para a soja de março de 2025, se ele quiser entregar ali mais para frente. Como é que esse preço é formado? É pego o preço da soja em Chicago, os contratos futuros, é pego dólar futuro, é pego prêmio. Como é que o produtor pode fazer um gerenciamento de risco para se proteger? Ele pode, por exemplo, aproveitar esse momento e travar um preço de Chicago, ele pode aproveitar essa subida de um dólar e travar essa subida do dólar, né? Travar o dólar em patamares mais interessantes, e a hora que ele for realizar a venda dele do grão físico, ele efetivamente saber que se Chicago cair ou se dólar cair, ele vai estar protegido, né? O clima, como você muito bem pontuou, é um clima incerto. A gente está passando por uma seca muito forte agora no Brasil que está atrasando o plantio. Ainda não nos preocupa em quesito de produção, mas obviamente, conforme isso se alastra, né, isso pode sim atrapalhar. Então é muito importante o produtor estar atento a essas possíveis estratégias de comercialização. Sempre uma análise caso a caso, porque é muito importante entender a realidade daquele produtor. Eu sou um produtor que possivelmente eu preciso fazer uma venda mais rápida para gerar um fluxo de caixa para eu pagar ali as minhas contas, eu sou um produtor mais capitalizado, eu sou um produtor que eu tenho armazenagem própria, não, eu estou pagando a armazenagem, é preciso entender caso a caso. Qual a região do país, como é que está o quesito do prêmio na tua região do país, como é que é o quesito interno também, controle de custos. Então, 100% a nossa análise ela vai ser caso a caso e a XP está 100% à disposição de cada produtor para sentar, conversar, entender a realidade e traçar ali um plano de comercialização em conjunto. O exemplo aqui que a gente conversou agora há pouco do seguro, por exemplo, era uma ferramenta fantástica, porque ela te diz o seguinte: se o preço cair por determinados fatores, se tiver alguma briga comercial entre China e Estados Unidos, isso derruba um preço de Chicago, né? Efetivamente isso faz um prêmio no Brasil subir muito, é muito importante o produtor ter o quê? Esse piso. Essa comercialização, essa compra do seguro é garantir que o produtor vai ter aquele patamar mínimo. Conforme o mercado for subir, quanto mais o mercado subir, é melhor para o produtor, porque ele tem o grão para comercializar aqui comigo. Mas ele consegue se proteger de eventuais baixas no financeiro. Então essa é uma das alternativas. Eu gosto de falar que essa é a alternativa inicial do produtor quando ele for começar a conhecer esse mercado de gerenciamento de risco, esse mercado financeiro agrícola. Então é muito importante ele entender que ele pode, por exemplo, comprar esse seguro. Se o mercado cai, ele está protegido. Se o mercado sobe, o grão físico dele está disponível. O produtor brasileiro, eu gosto sempre de falar que nós somos o melhor do mundo em produzir. Ninguém produz tão bem quanto o produtor brasileiro. O porteira para dentro, cada vez ele é melhor, cada vez ele é mais pujante. As tecnologias, elas estão entrando cada vez mais na realidade do produtor. Eu sempre faço pergunta para o produtor: você produz da mesma forma que você produzia 5 anos atrás? Não, mudou muito. Há 10 anos atrás, mais ainda. Então por que a gente está comercializando da mesma forma que eu comercializava 5, 10 anos atrás? Então essas ferramentas, elas são muito importantes o produtor entender. O hedge, ele não foi inventado agora, né? Ele já existe há muito tempo. Ele protegia preço de arroz do Japão. Tulipa, a quebra da tulipa, né? A bolha da tulipa, já se tentou colocar alguns mecanismos financeiros para proteger os preços das volatilidades.
O que a gente está tentando é mostrar para o produtor que ele também pode utilizar essas ferramentas, né? E novamente eu saúdo a Comigo por fazer esse convite aqui às nossas XP para conversarmos efetivamente com o produtor e mostrar que o produtor ele pode sim se utilizar desses mecanismos que os grandes players do mercado utilizam, o produtor na sua pessoa física também pode utilizar, né? É a Comigo mostrando que o produtor ele pode fazer a mesma operação que todos os grandes, e aí novamente, um cooperado forte é uma cooperativa forte. Obrigado.